Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom, muito boa noite. No momento, sábado, 5 de julho de 2025, horário 22 horas. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan. Estamos árbitro, justiça paga, arbitragem internacional. Na função corregedor-geral na investigação de 196 países. Os seus funcionários públicos, que compõem o executivo, legislativo e judiciário nestes países. Temos a interpretação do Civil Law e do Common Law. Atenção NATO, atenção OTAN, atenção Pentágono. Identificamos o terrorista, narcotraficante de urânio enriquecido, Luiz Inácio Lula da Silva, os seus cúmplices e sócios, Ali Khamenei, Xi Jinping da China, Putin da Rússia, o conglomerado financeiro do Erdogan da Turquia, a Norte-Coreia, o Hamas, o Hezbollah, o Estado Islâmico e 22 proprietários de partidos políticos em 196 países. Todos eles têm parcelas, são proprietários em vários partidos políticos no planeta. Em 196 nações, com nomenclaturas diferentes. Então, através do Common Law, chegamos à investigação de que o processo em que foi estabelecido por um artista da farândula, um comediante, se postulou a presidente da Ucrânia e estabeleceu a nomenclatura de reivindicar terras de milicianos, já que a sentença do Supremo Tribunal Federal favoreceu o senhor Putin em reivindicar os seus territórios. E este foi advertido pelo Pleno do Supremo Tribunal Mundial, que lhe informou que essas terras estavam invadidas por milicianos. E este artista da farândula, comediante, alegado presidente da Ucrânia, está até hoje ocupando o cargo de imperador da Ucrânia, porque ele já não é mais presidente da República da Ucrânia, ele não é representante, ele está inserido como ditador
opressor e negocia com a tutela e curatela dos componentes da Europa, da comunidade do euro, um negócio chamado guerra de terceiros, dá muito dinheiro, uma fábula de dinheiro. Então, este Zelensky, ele é um homem trilionário. Você, quando chega ao trilhão, você passa a ser trilionário. Quando você tem 4 trilhões, você passa a ser quatrilionário. Então nós temos um elemento, Luiz Inácio Lula da Silva, pelo que consta, óbito, morreu através de um problema vascular cerebral. E quem ocupa a carcaça dele, no momento, é um tal de Moacir, que também lhe falta a falange do dedo mindinho, mas não cortado na mesma proporção do original Luiz Inácio Lula da Silva. Este elemento é mais jovem, tem um porte atlético. Ele e a sua parceira, Janja, conhecida, estabelecida pelo Serviço Secreto da Rússia, agente russo. Temos, então, estes elementos que, na sua retórica, eles confessam o próximo passo que vão executar. E executaram a segunda independência do Brasil de Portugal. Isso não existe. Só existe uma independência de Portugal com a República Federativa do Brasil. Mas a segunda é para desmembrar as terras da Bahia e Nordeste, que são 9 estados. Este indivíduo, na sede da Petrobras, na Reduc, estabeleceu que seria presidente em 2026, se declarando presidente, da mesma forma que o Zelensky procedeu com a Ucrânia. Então, ele se estabelece no Nordeste do Brasil, com tropas amotinadas do Exército Brasileiro, com 22 partidos do narcotráfico, com funcionários políticos, com funcionários que são mercenários e que têm um prontuário de crimes que foram acobertados pelo Supremo Tribunal Federal, corte que ele aparelhou conjuntamente com Dilma Rousseff, conjuntamente com José Sarney, até o interstício do senhor Bolsonaro. Todo o resto é de uma mesma falange a impor a China ao domínio do planeta. Pelo Nixon, pelo Kissinger, que estabeleceram universidades para cooptar, para estabelecer lideranças em toda a área política, em toda a área científica.
para que estes viessem a confabular contra o planeta Terra e estabelecer uma única administração mundial. Então nós estamos determinando a captura, vivo ou morto, de Luiz Inácio Lula da Silva e o seu governo de mercenários, narcoterroristas de urânio enriquecido, que ele alega ter maletas atômicas 007 e proceder a intimidar todas as nações que não se colocam no procedimento de submissão ou abdicar para que se proceda ao que ele propõe. E ele propõe uma única moeda, não somente isso. Essa única moeda é uma cortina. Ele propõe o sequestro de toda a produtividade do agronegócio, produzindo escambo, trocas de mercadorias entre países que vão proceder a fornecer em troca de alimentos, em troca de terras raras, de urânio enriquecido, de nióbio, de petróleo. Os objetivos que ele assim determina. E para isso, ele cria uma discórdia mundial numa sentença dada do reset estabelecido pelo Supremo Tribunal Mundial, cuja moeda entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2026. E estes não querem proceder conforme determinação do Supremo Tribunal Mundial. Então a NATO, a OTAN, o Pentágono, 123 países com suas tropas de exército, marinha e aeronáutica, não podem permitir que este psicopata, filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, o seu vice, Alckmin, os seus partidos políticos, a sua membresia da ONU, de 196 países, engajados a querer liderar o mundo, alegando direitos otorgados pela palavra democracia, que em realidade eles utilizam essas palavras para manipular e estabelecer diretrizes impostas pela força, pela opressão, pelo mau funcionamento dos cargos públicos, de funcionários públicos que exercem tutela e curatela aos cargos que presidem, e eles passam a manipular de forma com medidas opressivas e imorais. Isto não vai acontecer. Então estamos determinados, imediatamente, logo que ele, com os seus sócios, 17 países da América Central, da América do Sul global, a querer impor e propor que não haja equilíbrio no planeta, através de um procedimento totalmente opressivo, imoral e escravagista, colocando este indivíduo, Luiz Inácio Lula da Silva, como líder universal no planeta Terra. Não podemos permitir. Temos que salvaguardar
Temos que proteger todo o povo do planeta, já que ele está submisso às medidas de sequestro, assassinato, extermínio da raça humana. E eles procedem com estas formas de mentiras processadas para enganar a população, dizendo que eles vão ter direitos que não têm. Já estiveram em governos anteriores e roubaram e estabeleceram o comportamento de dizer: temos que tê-lo por companheiro para continuar a roubar, porque você é funcionário público, incompetente, não atento às leis, ao bem procedimento, se corrompe, se vende e produz o fracasso da administração. Como hoje em dia temos a inteligência artificial, não dependemos do comportamento humano. Temos todas as diretrizes em procedimentos administrativos e teremos a supervisão do ser humano para que seja assim feito. Temos que evoluir. O Common Law e o Civil Law identificam Luiz Inácio Lula da Silva como monstro no planeta a ser abatido. Ele e quem estiver com ele. A partir de hoje, sábado, dia 5 de julho de 2026, horário 22 horas. Vinte e 22h06. 22h16. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano, árbitro, arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga, na função corregedor-geral, na investigação de 196 países, na intervenção do Tribunal Penal Internacional, na intervenção do Tribunal do Brooklyn, na intervenção do Supremo Tribunal Mundial. Onde houver um corrupto, onde houver um vendido, opressor, assassino, exterminador, será alcançado pelo cargo arbitragem internacional. E quem assim afere direitos, deveres e proteção, 60 agências de inteligência, a NATO, a TAM, o Pentágono, 123 países com seus exércitos, marinha aeronáutica, signatários do Tribunal Penal Internacional, a Quarta Frota e o povo livre da terra, que está sendo escravizado, sem direitos, porque não conhece direitos, mas sempre pagou impostos. Impostos para ter água potável, esgoto, luz, para ter moradia, para ter tudo que está escrito na Carta Constitucional. No caso, a República Federativa do Brasil, como também salário mínimo a todo nascido em território da República Federativa do Brasil, tem que receber um salário mínimo todo mês. E estes hipócritas, totalmente corruptos, colocaram manipulações e barreiras até nos salários estabelecidos constitucionalmente. Tudo já visto com provas irrefutáveis.
E o crime é grave. É traição à pátria. Pena capital. Morte por pelotão de fuzilamento. Meu Pix, conforme determinação, é meu nome e sobrenome. É meu e-mail. oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF, documento único de todo brasileiro e residente no território da República Federativa do Brasil. Número 510 466 447 34. E também meu Pix, meu telefone, Brasil 55, área 21, telefone celular 99742 07 99742 0789. Maiores informações, entraremos em contato. Luiz Inácio Lula da Silva, abdicar, entregar a sua terrorista célula que se espalha e que quer estabelecer um feudo do mal proceder que o senhor não verá o amanhecer. Maiores informações, entraremos em contato. Selva! Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Ahora está llegando Lula da Silva a visitar a Cristina. A ver, la vamos a pedir a ver si nos puede dar unas palabritas. Señor presidente, un saludo al pueblo argentino. Sigue acompañando, va con hincha, Lula. Bueno, lo intentamos, pero bueno, así es. Ahora vamos a esperar que salga. O que você está acompanhando aí é que condenada e presa por corrupção, Cristina Kirchner recebe visita do presidente do Brasil. Pois é, minha gente. Não, pouco ele viaja para poder resolver os problemas do Brasil, pouco ele gasta o dinheiro do erário, né? Porque tudo isso é às custas do povo brasileiro, é às custas das taxas do Haddad, para poder visitar uma condenada por corrupção na Argentina, Cristina Kirchner. E o que eu vou trazer para você aqui é muito sério. É sério. Inclusive, eu gostaria muito que você separasse um tempinho aí para o que você vai ouvir, que é uma denúncia gravíssima. Inclusive, eu comentava com o pessoal aqui, né, antes de poder entrar no ar nessa live, eu dizia, essa live do Gustavo Gayer provavelmente será censurada no Brasil, será derrotada, será tirada do ar por ordem do sistema, porque o que o Gustavo Gayer vai trazer aqui é assim, é insano o que o Gustavo Gayer vai trazer, e eu vou colocar o áudio aqui agora para você acompanhar. Dá uma olhadinha aí, ele já está aqui, ó, na tela, engatilhado. E inclusive ele colocou aqui, né, coincidência macabra, testemunha do caso Odebrecht do Lula
é encontrada morta em casa. E tem tudo a ver, inclusive, com imagens, com essas imagens que você está vendo do Lula visitando a companheirada que está começando a ser presos e condenados por corrupção aqui na América do Sul. Querido, então dê o seu like, é muito importante que você me ajude aqui no compartilhamento e vou trazer muito mais informação aqui nesta nossa live, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou também colocar uma enquete aqui para você estar participando, tá? Enquanto isso, dê o seu like, comenta e compartilhe. O Gustavo Gayer vai falar aqui, vamos lá. Sempre tem como piorar. Recentemente o Brasil ficou famoso em grandes veículos de comunicação por ser um país que está se aproximando cada vez mais de ditaduras, de terroristas. Um artigo que saiu no The Economist fala que o Brasil hoje se tornou um anão diplomático. Wall Street Journal, um dos mais lidos pelos investidores americanos, também falou a mesma coisa. Agora, como se isso não fosse o bastante, como se não bastasse o Brasil ser visto pelo mundo inteiro como um país que ajuda terroristas, que fica do lado de ditadores, sanguinários e narcotraficantes, temos outra vergonha a passar. Como vocês sabem, o esquema que o Lula liderou, um dos maiores esquemas de corrupção do mundo, ele foi além das fronteiras brasileiras. Ele atingiu países vizinhos. E agora, esses países vizinhos estão começando a prender e condenar as pessoas que participaram do esquema de corrupção do Lula. Sim, exatamente. Aí, algumas dessas pessoas foram presas. Nós vamos falar agora da ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, condenada por corrupção. Cristina Kirchner foi condenada em todas as instâncias na Argentina. Foi um julgamento que levou anos e anos e anos, diferente do Bolsonaro. E o que o Lula foi fazer? Lula pede para se encontrar com Cristina Kirchner. E o Lula vai. Lula dá um jeito, pede autorização. Olha que loucura. Ele pediu autorização na justiça. E a justiça libera. A justiça argentina autoriza a visita de Lula a Cristina Kirchner. Que maravilha. Vamos voltar um pouco no tempo. Há um tempo atrás, Lula pegou o avião da FAB. Isso porque a FAB está sem combustível para os aviões. Mas pegou um avião da FAB e mandou ele ir até o Peru para pegar a Nadine Heredia, ex-primeira-dama do... Esqueci o nome do cara lá, que roubou também na Odebrecht. Lembrando, um esquema de corrupção que envolvia a Odebrecht, certo? Virou notícia, trouxe ela para cá, deu abrigo para essa mulher, essa parte todo mundo sabe, certo? Mas eu quero mostrar isso aqui para vocês. E o Tribunal de Contas da União abriu 2 processos para investigar os gastos com o transporte da ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, e do filho dela em um voo da Força Aérea Brasileira, a O filho dela estava envolvido também no esquema. FAB. De acordo com o TCU, a investigação também analisa o sigilo imposto aos gastos com a viagem. Nadine Heredia chegou ao Brasil em abril, depois de ter asilo diplomático concedido pelo governo brasileiro. Ela e o marido, o ex-presidente Ollanta Humala, foram Humala. O cara é Humala. condenados a 15 anos de prisão pela justiça peruana. Eles são acusados de recebimento ilícito de verba da empreiteira brasileira Odebrecht, hoje Novonor, para campanhas eleitorais. Agora, coincidência macabra, a testemunha que poderia, escute o que eu vou dizer aqui, a testemunha que poderia, inclusive, gente, arrolar o Lula nessa história, aonde todos os envolvidos em corrupção, amigos do Lula, aqui da América do Sul, que estão passando pelos tribunais, estão sendo condenados. Lula foi o primeiro, inclusive. Os demais estão indo tudo para a cadeia e tem muita coisa para acontecer. Essa mulher que você está vendo aqui, o Lula mandou o avião da Força Aérea Brasileira buscar essa mulher, condenada à cadeia, a ex-primeira-dama do Peru, condenada à cadeia, à prisão. E antes da polícia botar a mão nela, o Lula foi lá e resgatou. Sabe aqueles resgates
de bandido, tipo assim, ó, o bandido tá lá com algema indo pra penitenciária, já assistiu esses filmes? E aí chega a tropa para poder resgatar o bandido, eles explodem lá o carro, rendem os guardas, tiram a algema. Foi basicamente isso que ele fez. Antes da polícia botar a mão e colocar essa mulher no fundo de uma cadeia, o Lula mandou um avião da Força Aérea Brasileira para buscar ela. O que o Gustavo Gaia vai falar agora é assustador, então não sai daí. Enquanto eu dou um recadinho aqui, você vai responder a enquete que eu já acabei de colocar aqui, você vai responder para mim a enquete, nós vamos falar sobre isso, e você vai deixar o seu comentário aqui, ele é muito importante. Claro, se você também quiser compartilhar a live aqui, você me ajuda bastante. 1 minuto. O libertário Milei colocou a economia da Argentina para voar e colocou a esquerdolândia para vazar. Nós vamos fazer isso também no Brasil, mas até lá nós precisamos suportar esse governo que decidiu enfrentar o Congresso Nacional, meteu o dedo na cara do Hugo Mota e falou que vai governar por decreto. Gente, o negócio vai piorar. Infelizmente, vai piorar. Nosso dinheiro não está valendo nada. Você não pode ficar aí esperando para entrar na fila do osso. Sim ou não? Então, corre aqui no link da descrição, aproveita essa oportunidade desse aplicativo. Gente, aqui é coisa séria. Eu não estou falando para você de sistema para você ficar rico, método para você ficar milionário, não é nada disso. É só para você fazer uma renda complementar boa, para você aguentar firme e atravessar essa turbulência que o Brasil está atravessando até 2026, aonde nós encontraremos esse povo nas urnas e vamos botar eles para correr. Por exemplo, dá uma olhadinha aqui. Graças a esse aplicativo, eu consegui simplesmente dobrar a renda mensal da minha casa. As coisas estavam difíceis por aqui e mesmo meio receosa, eu decidi testar, né? E assim, é tudo bem simples, porque é só seguir um método igual é ensinado no aplicativo que dá certo. Eu me dediquei, eu segui conforme eles ensinam e eu tô muito feliz, eu tô muito grata. Em questão de 1 semana, mais ou menos, eu já comecei a ter ganhos, né? E isso dedicando somente trabalhando no tempo livre, né? No meu tempo livre. Agora, com certeza, eu vi que dá certo mesmo. Eu pretendo dedicar 100% do meu tempo só nisso agora. Então é só gratidão mesmo. Muito obrigada. Tá certo. E você também vai mandar o seu vídeo aqui para agradecer, porque esta oportunidade é incrível. Um projeto que pode te fazer ganhar entre 150 e 950 reais por dia, ok? Nos encontramos lá no topo, o Brasil livre dessa cambada. Bora trabalhar, fazer dinheiro, porque eles não nos colocarão na fila do osso. Muito bem, na fila do osso não dá, né? Dá uma olhadinha aí. A mesma coisa que essa empresa fez com o Lula. Agora, olha o nome Verba da empreiteira brasileira Odebrecht. Odebrecht. Agora eu quero trazer para vocês um outro fato interessante. Esse aqui, ó. Cadê? Olha só. Testemunha-chave do caso Odebrecht no Peru é encontrada morta. Vamos de novo analisar isso aqui. Essa mulher aqui, tá? Ela foi resgatada pelo Lula depois de ter sido condenada a 15 anos por corrupção envolvendo a Odebrecht no Peru. Poucos dias depois, testemunha-chave da Odebrecht, que inclusive incriminaria essa mulher aqui, foi encontrado morto. Essa pessoa aqui, ó. Vamos ler a matéria? Olha que gracinha. O PT é uma coisa maravilhosa mesmo. Não tem jeito não, gente. Olha só. Ex-agente municipal... Cadê essa porcaria aqui, ó? Ex-agente municipal de Lima, José Miguel Castro, foi encontrado morto neste domingo, 29, em sua residência no bairro de Miraflores, em Lima, capital do Peru. A informação foi confirmada nesta segunda-feira pelo Ministério Público do país. Ele estava em prisão domiciliar e era uma das principais testemunhas no processo de... Cara, o cara estava em prisão domiciliar e era uma das principais testemunhas no processo de corrupção que envolvia a ex-prefeita Lima, Suzana Villarán, o consórcio Odebrecht e repasses milionários para campanhas políticas. Peraí, quem é que foi condenado por receber dinheiro por campanhas políticas? Ela mesma, a mulher que o Lula trouxe para cá. A causa da morte não foi oficialmente divulgada. O caso ocorre a menos de 3 meses do início do julgamento. Julgamento também que está envolvendo essa pessoa aqui. Vamos lá. Marcado para 23 de setembro. E lança dúvidas sobre a continuidade da ação penal. Mataram a testemunha que tinha informações
que poderia complicar a situação dessa mulher, que foi trazida para o Brasil com o avião da FAB, com dinheiro nosso, porque o Lula quer proteger. Agora, aí vem a pergunta, tá, gente? É isso que eu quis gravar. Por que o Lula ia se arriscar a opinião pública, resgatando uma pessoa condenada por corrupção? Gente, presta muita atenção no raciocínio agora, porque esse tipo de coisa não dá para falar abertamente e não dá para falar de maneira explícita, tá? Então use a sua inteligência e tire as suas próprias conclusões. Tire as suas próprias conclusões do que o Gustavo Gayer está trazendo aqui para você. Isso é só para você ter uma ideia de qual é o tipo de gente que está governando o Brasil. Quem é o tipo de gente que está governando o Brasil? Vocês pararam para pensar nisso? Desde um Clezão, que perdeu a sua vida, ok? Até um Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos exilado, ok? Inclusive estava afastado, longe da sua família. Agora, graças a Deus, a sua família está pertinho dele, lá nos Estados Unidos, e ele está dando os pulos dele lá para sobreviver. O monarca que não tem mais vida e que a família dele aqui sabe que para o Brasil ele não pode voltar tão cedo, ok? Nós estamos falando também do Oswaldo Eustáquio, que está sendo caçado. E agora o Lula pega um avião, vai visitar a Cristina Kirchner, e uma testemunha-chave envolvida em questões que podem, inclusive, comprometer o nome, né? E muitos outros nomes podem vir à tona por conta da condenação dessa senhora aqui, a ex-primeira-dama do Peru, ok? Envolvido com a Odebrecht. De repente, a testemunha, assim que essa mulher vem para o Brasil, a testemunha, então, do nada, depois de uma certa visita, depois dessa visita aí, estranhamente, depois de tirar informações, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A pessoa amanhece morta, meu amigo. Uma pessoa que tinha muito para poder entregar de vigaristas ligados a Odebrecht. Ela foi condenada por corrupção no esquema que o Lula liderava. Entenda isso. Lula não salvou uma amiga por questão humanitária. Lula retirou uma testemunha, uma provável testemunha dos crimes dele. Olha a gravidade da situação, gente. Lula basicamente resgatou uma pessoa... Cadê? Volta aqui. Lula basicamente resgatou uma pessoa que sabia dos crimes dele. A Nadine Heredia. Nadine Heredia, ela é uma testemunha dos crimes do Lula, e o Lula trouxe ela para cá para protegê-la, para que ela não testemunhe contra ele. E fez isso com o nosso dinheiro, com o avião da Força Aérea Brasileira. E aí uma outra testemunha lá, que conhecia o esquema, foi encontrada morta dentro da sua casa, enquanto ela estava em prisão domiciliar. E eu acho que a maioria dos que me acompanham já entende isso, mas vale a pena reforçar. O PT deixou de ser um partido há muito tempo. O PT é uma facção criminosa, nível PCC, nível Comando Vermelho. Na verdade, eu acredito que o PT, inclusive, tem comando hierárquico em cima do PCC e do Comando Vermelho. Quem que está falando isso? O deputado Gustavo Gayer. Porque o deputado Gustavo Gayer, ele tem imunidade parlamentar. Eu não tenho e você não tem. Então tome muito cuidado com o que você vai escrever aqui. Eu achei interessante aqui que uma pessoa colocou aqui no comentário. Deixa eu achar aqui o comentário dela. Na verdade é ele, é o Wilson Almeida. O Wilson falou o seguinte, infelizmente o Lulis terá mais de 80 anos e aqui no Brasil os corruptos acima de 80 anos
não vão presos. No máximo, prisão domiciliar. Uma lástima. E é verdade. Então, eu acredito também, viu, Wilson? Porque ele está gritando para os quatro ventos aí que ele vai ser presidente da República de novo, né? E sim, eu acredito nisso que você está falando também, que a estratégia dele de se reeleger, a estratégia dele de continuar dominando tudo aí, com certeza é para poder ganhar tempo, né? Que barbaridade, né? Eu tenho algumas coisas aqui para compartilhar com você, para você poder, querido, começar a enxergar que nível de Brasil que nós chegamos, né? Que absurdo. Bom, primeiramente, dá uma olhada nisso aqui, nós vamos comentando e você vai dando a sua opinião aqui, tá? Nós estamos aqui, nesse momento, ao vivo, então me ajuda aí, tá? Se você não deu o like ainda, você dá o like aqui pra você me ajudar? Deixa eu ver aqui se você tá dando o like. Dá um joinha aí pra você me ajudar, é só apertar no joinha, não custa nada, dá um joinha que você já me ajuda bastante. Ah, e vota a nossa enquete aqui também, tá bom? Vamos lá. Nós estamos vivendo um surto coletivo ou é impressão minha? Vocês estão acompanhando aí o surto do bebê reborn? Maternidade do bebê reborn, aniversário, babá. Eu não tô sabendo nem o que pensar, eu tô achando. Muito menos o que falar. Gente, isso aí é muito sério. Pra quem ainda não tá sabendo, o bebê reborn é uma boneca, um boneco que se assemelha muito com um bebê de verdade. Porém, um boneco, não tem vida, não tem evolução, não tem crescimento. O que não justifica ter maternidade, ter babá, muito menos aniversário. A que ponto que nós estamos chegando de carência, de desespero, de confusão entre realidade e imaginação? É preocupante. E é preocupante por essas pessoas que estão tratando os bebês reborn dessa forma. Porque assim, a que grau, a que ponto de abalo emocional que essa pessoa tá para enfrentar essa situação como de fato um filho? Chama bastante atenção. Vou explicar para você o porquê. Dá uma olhadinha aqui o porquê. Para mim, isso daqui, que é a pergunta que ele está fazendo, que ninguém está entendendo mais nada do que está acontecendo no Brasil, isso aqui, para mim, revela o real motivo dessa doideira. Mãe de bebê reborn pode ter direito a receber R$ 1.518 mensais do INSS. Isso porque hoje já está sendo considerado que mães de bebê reborn sofrem uma distorção de realidade. E isso é um problema psiquiátrico. Então, se essa mãe ela tem contribuições previdenciárias, seja na qualidade de empregada ou seja na qualidade de contribuinte individual, ela pode ter direito a receber por mês a partir de R$ 1.518 a título de auxílio-doença previdenciário. Se você conhece uma mãe de bebê reborn, já envia esse vídeo para que ela saiba dos direitos dela. Viu? Se você conhece uma mãe de bebê reborn, já envia esse vídeo e ela vai, né, passar por uma avaliação. E se ela se acha mãe de uma boneca de plástico, ela tem direito a receber R$ 1.518 da Previdência Social. Enquanto muitos estão correndo o risco de não se aposentar mais aqui no Brasil, sabia disso? Muitos estão correndo o risco de não se aposentar, enquanto o INSS continua roubando os trabalhadores, né? Porque não foi resolvida a questão das fraudes. Quem garante que foi resolvido? Nem os 90 bilhões de reais que foram saqueados. Houve uma resposta para a sociedade até agora? Não, houve uma resposta. A AGU e o Supremo mandou pagar para quem está cobrando. Não é sobre isso que nós estamos falando. Porque nós vamos pagar 2 vezes a conta. A questão é, o Supremo Tribunal Federal abriu uma investigação, a Polícia Federal abriu uma investigação, o Parlamento Brasileiro está exigindo do Congresso, da diretoria do INSS explicações. Foi aberta uma CPI, uma CPMI. É engraçado que ninguém está falando nada sobre isso. O INSS o tempo inteiro sendo roubado e saqueado, o dinheiro do povo sendo saqueado, e agora mais essa. Então uma opinião minha, para mim, o que essa moça aqui está dizendo, ela gravou para as redes sociais e por isso nós estamos aqui fazendo uso de uma imagem pública, tanto é que ela está pedindo para compartilhar para todo mundo, é por isso que ela está aqui no nosso canal.
pelo jeito ela é uma advogada especializada talvez na questão do INSS. Isso para mim virou um meio de vida. Eu falei numa outra live aqui. Isso aqui virou um meio de vida. Talvez você não consegue se aposentar por conta de uma doença, talvez você não consegue se aposentar ou ser afastado porque não, né, tem algum problema de fato grave, psicológico e precisa de um afastamento para se tratar. Talvez você é uma luta para você conseguir receber os teus benefícios quando você vai passar lá na perícia do INSS e a gente sabe como que eles são rigorosos para poder manter muitas vezes benefícios de pessoas que realmente precisam. Eu já acompanhei isso, sabe? E não é favor que o Estado está fazendo, não. A pessoa está usufruindo daquilo que ela contribuiu. Tudo que você recebe do INSS é aquilo que você contribuiu. Então o nosso INSS já está sendo saqueado e roubado de todas as formas. Agora, de repente, né? Isso daqui, uma pessoa com uma boneca no colo... Mãe de bebê reborn pode ter direito a receber 1.518. Peraí, mãe de bebê reborn? Mãe de bebê reborn? Existe isso na Constituição? Mãe? Existe isso na história? Ou eu tô ficando... Existe mãe de boneca? Existe? Né? Porque se existe mãe de boneca... Então, todas as mulheres que brincaram de boneca uma vida inteira vai ter que entrar no INSS e pedir retroativo. Porque cuidaram de boneca a vida inteira e nunca receberam nada do Estado por isso. Não, mas aí é quem tem transtorno. Não. Se quem brinca de boneca é considerado doente da cabeça e pode receber R$ 1.518 em um país onde a aposentadoria daqui a uns anos está correndo o risco da Previdência não ter dinheiro para pagar todo mundo mais? Ou seja, onde nós vamos parar? Quem está fazendo essas leis? R$ mensais do INSS. Isso porque hoje já está sendo considerado que mães de bebê reborn sofrem uma distorção de realidade. E isso é um problema psiquiátrico. Então, se essa mãe ela tem contribuições previdenciárias, seja na qualidade de empregada ou seja na qualidade de contribuinte individual, ela pode ter direito a receber por mês a partir de R$ 1.518 a título de auxílio doença previdenciário. Se você conhece uma mãe de bebê reborn, já envia esse vídeo para que ela saiba dos direitos dela. Olha, direitos, porque ela sofre de transtorno de realidade. Aí na outra live nós colocamos aqui uma mulher que chegou com um cachorro de pelúcia numa veterinária pedindo para o seu cachorrinho ser atendido porque o seu cachorrinho estava doente. Aí foi filmado, e posso falar uma coisa? Esse tipo de gente que chega em UPA pedindo atendimento para boneca, que chega em clínica veterinária pedindo atendimento para animalzinho de pelúcia, de brinquedo, para brinquedo, sabe? Eles podem pegar esse vídeo, inclusive anexar a um processo e vão receber na manha R$ 1.518, muito mais do que Bolsa Família. E outra, ó, mole. É só chegar dando mamar para uma boneca que você já garante R$ 1.518 na sua conta. Por quê? Porque você tem distorção da realidade. E quem prova isso? É só você olhar no vídeo aqui que circula na internet, essa pessoa na UPA brigando por direito da sua boneca ser atendida, ou alguém da família faz uma filmagem dentro de casa, a pessoa dando banho, trocando fralda da boneca. Que país que é esse? Gente, o Brasil virou uma bagunça. O Brasil virou uma terra de doido. E sabe o que é o pior? Né? Dá dinheiro. Sabe o que não dá? Sabe o que você tem dificuldade de ganhar dinheiro? Trabalhar de sol a sol. Você tem dificuldade de pegar condução, pegar o trabalho, pagar teus impostos. Isso é muito complicado. Agora, dar dinheiro, você dá uma de doido. De transtorno da realidade. Né? Daqui a pouco os caras vão inventar outra modalidade de transtorno de realidade. Os homens vão começar a brincar de carrinho de novo. Né? Transtorno da realidade, velho. Problema psiquiátrico. Eu quero 1.500 conto na minha conta. Ó, mole, fácil. Nós temos um bando de trouxa que trabalha, produz, gera emprego, levanta de manhã, enfrenta chuva, sol, tempestade, não é verdade?
paga impostos que nem um cavalo e tá fácil bancar, ué. Gente, onde nós vamos parar, né? Que Brasil é esse, né? Tem mais aí do Brasil, ó. O povo já começou a falar, porque eu tô falando sobre o caso aí do CMBio expulsando os produtores de dentro de casa, tocando fogo nas coisas dos outros, pegando gado, levando pro frigorífico pra bater, as vacas paridas, vaca magra com tudo, vaca de leite, tudo no frigorífico pra morrer. O povo não quer que eu fale uma coisa que tá acontecendo no meu Acre, na minha região. E vocês querem que a gente se cale, aguente tudo isso calado, como é que é? O mal do ser humano é esse, não se compadecer da dor do outro. Eu odeio falar negócio de política, nunca gostei na minha vida, nunca gostei. Se eu tô falando isso é porque tá acontecendo aqui. Ela está reclamando do CMBio, que é é um braço do governo federal para poder perseguir os agricultores no Acre, junto com o IBAMA, a mando da Marina Silva. Inclusive, né, já até mataram uma pessoa nessa brincadeira aí. Eu trouxe aqui no canal recentemente, né, do que fizeram com ele, né, da judiação que fizeram com ele. E ela está falando, né, que eles pegam o gado dos pecuaristas lá, levam para o frigorífico para abater. E assim, simplesmente, na minha opinião, você ia passar os 5 dedos na propriedade dos outros. Então aqui, gente, já virou, é a Brazuela. Lembra da bandeirinha da Brazuela que eu pus aqui? Tem gente que fica incomodado com a bandeirinha da Brazuela, né? Mas é só você ouvir o que a menina tá falando. Eu só parei o depoimento dela para poder comentar com você o seguinte. Ela falou o seguinte: porque eu não gosto de falar de política. Porque eu não tô nem aí para política, mas aí agora eu tenho que criticar. É exatamente vocês aí do Acre, né? Como vocês são completamente à parte da política, alienados na informação, como criaram vocês, doutrinaram vocês a não falar sobre política, mas é a política que resolve a vida de vocês. Inclusive foi na política que decidiram fazer essa maldade com vocês. Então quem tem esse pensamento de porque eu não discuto política, eu não falo de política, fica tranquilo, você que não fala de política, que não ocupa o seu lugar na política, que não reivindica, que não discute política, que vive dizendo para todo mundo aí, não, de política, religião e futebol não se discute, alguém vai decidir por você. Alguém vai enganar você qualquer hora, tá? Então é só isso que eu falo. No Acre, e pode acontecer com muitas pessoas se não suspender esse negócio do CMBio aqui, porque eles estão aqui no Acre por tempo determinado, então pode acontecer com 270 e poucas pessoas que tá lá na lista, tá? Imagina acontecer isso com 270 e poucas pessoas, a pessoa ser expulsa da sua casa, ter seus bens, tudo aprendido que conquistou trabalhando. Vocês já se colocaram no nosso lugar? Se colocaram não, né? Que já estão comentando besteira aí. Mas porque você não faz a faculdade? Vem tu pagar uma faculdade pra mim. Que se meu pai não pagou uma faculdade pra mim, porque ele não tinha condições, tá? Meu pai não fez abertura aqui, meu pai não tem multa, meu pai não tem nada, mas porque ele não abriu, porque se ele abrisse, né, formasse, ele já sabia o que ia acontecer. Por aí o pessoal que formou tudo pagaram a faculdade pros seus filhos têm faculdade, né? Trabalharam, formaram, botaram o gado com a renda do gado, pagaram a faculdade do filho na cidade. Meu pai não pagou a nossa porque ele não fez isso. E se ele tivesse feito isso, tinha acontecido a mesma coisa com ele. Aí a pessoa não sabe de nada e fica comentando, para de estar falando negócio de política, então eu digo agora só isso, eu tô falando o que tá acontecendo aqui e eu não vou me calar, porque isso é sofrimento, a pessoa passar a vida trabalhando e perder tudo o que tem. Vocês viram como que o Brasil ele é alienado, gente? O Brasil é muito alienado, por isso que eles querem proibir o debate político na internet. Você viu ela falando? Mais de 200 famílias, não são pessoas não, ali a lista são famílias. Mais de 200 famílias na lista do CMBio no Acre, onde eles chegam com uma estrutura feroz, expulsam as pessoas de suas terras, queimam suas casas, destroem a propriedade, apreendem os gados e mandam para abatedores frigoríficos, deixam essas pessoas completamente ao léu, não importa se tem criança, não importa se essas pessoas têm lugar para ir, absolutamente nada. E qual é a cultura deles? Porque geralmente a rede social de uma pessoa é no ciclo de convivência que ela tem. Geralmente a rede social de uma pessoa é na cidade dela, alguns parentes
E essas pessoas que estão no ciclo de convivência dela, que é ali do Acre, criticam ela e falam para ela parar com esse negócio de ficar falando política. Pare de ficar falando de política, enquanto o CMBio, o Ibama, Marina Silva e o Lula, por exemplo, estão prestes a destruir a vida de mais de 250 famílias aí no Acre, que demoraram mais de 20 anos, às vezes até 30 anos, para construir um meio de vida nessas terras, aonde eu não sei, eu não consigo entender por que é que eles estão fazendo essa maldade toda com vocês. Sinceramente, alguma coisa tem por trás de tudo isso, né? É inacreditável. Mas sabe por quê? Porque os valores estão invertidos, né, gente? Resumo do que está acontecendo no mundo e principalmente aqui no Brasil. Marca quem você acha que precisa ver isso aí. Enfim, a palavra sim virou não. Não virou sim. Comunismo agora se tornou democracia. E democracia se transformou em fascismo, que por sua vez se tornou em sionismo e que se transformou em nazismo. Liberdade de expressão significa discurso de ódio. Verdades se tornaram fake news são as verdadeiras verdades. Ditador se transformou em papai dos oprimidos. Super ricos agora são esses que têm até mesmo pequenas empresas. E os coitados são aqueles que fracassaram um assalto. A cor vermelha é a verde e amarela. Direita é uma lateralidade extremista. E esquerda se transformou no caminho da normalidade. Normal é ser feliz mesmo fazendo atrocidades. Afinal, os terroristas se transformaram em libertadores da paz. E os que defendem a sua pátria são ocupadores ilegítimos. Dono de propriedade privada é ladrão. E o que entra sem permissão é um vencedor. Funk erótico se tornou música infantil. Homem virou mulher e mulher virou homem. Por onde mais dá para progredir? Essa é a realidade do Brasil. E tudo isso, gente, que ele falou aqui, eles estão colocando nas escolas, viu? Estão batendo firme agora para ensinar nas escolas. Dá uma olhadinha aqui como é que tá a faculdade dos nossos filhos. E deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que o Brasil tem futuro? Vejam nossos futuros médicos, nossos futuros advogados, nossos futuros juízes, nossos futuros promotores, nossos futuros... qualquer profissão que você pensar aí de uma faculdade. Professores, dá uma olhadinha aqui. Nesta imagem, presta bem atenção. Essa aqui é a UNB, Universidade Federal de Brasília. Mas presta bem atenção, olha o fundo, né? Olha toda a imagem, né? Olha todo o contexto. Os alunos estão entrando em confronto devido à expulsão de um youtuber que era aluno de direito. Mas presta bem atenção na imagem. É aí que você quer colocar teu filho, né, para passar 4 anos? Imagina como ele vai sair desse ambiente, né? Yuri Bezmenov diria que isso é o substrato da subversão ideológica, né? Centros de subversão e formação ideológica. É isso que as universidades públicas federais se tornaram no Brasil e não é de agora, faz bastante tempo. Dá uma olhada nesta imagem, presta bem atenção. Essa aqui é a UNB, Universidade Federal de Brasília. Mas presta bem atenção, olha o fundo, né? Olha toda a imagem, né? Olha todo o contexto. Os alunos estão entrando em confronto devido à expulsão de um youtuber que era aluno de direito. Mas presta bem atenção na imagem. É aí que você quer colocar teu filho, né, para passar 4 anos? Imagina como ele vai sair desse ambiente, né? Yuri Bezmenov diria que isso é o substrato da subversão ideológica, né? Centros de subversão e formação ideológica. É isso que as universidades públicas federais se tornaram no Brasil e não é de agora, faz bastante tempo. Então as universidades brasileiras hoje, elas precisam passar por uma transformação. Eu fiz um comentário aqui, numa live passada, dizendo o seguinte, o Bolsonaro, olha,
Só se o Brasil quebrar a ponto de juiz não receber mais salário, dos ministros do Supremo Tribunal Federal não ter mais recurso financeiro e dinheiro para pagar seus seguranças particulares e viajar nas custas do povo, né? Não viajar mais de avião de carreira. Na hora que acabar o dinheiro da imprensa, hora que não tiver mais grana para manter o sistema, se o Lula conseguir fazer isso até dezembro, eu acredito que o Lula cai, ok? Ele cai e o próprio sistema vai dizer o seguinte: nós precisamos de alguém para reorganizar isso aí, porque agora sobrou até para nós, né? Porque por enquanto não sobrou para o sistema. O sistema está faturando, o sistema tem grana, o sistema tem dinheiro. Não falta dinheiro para avião, para penduricalhos, para espumante, para champanhe de primeira linha, para uísque, para vinhos caríssimos, talheres de prata, caviar. Não falta. Eles comem bem, eles ficam em bons hotéis, eles viajam assim, tomando vinho da melhor qualidade. Então o sistema ainda está sendo regado. Então que se exploda o povo. Então, enquanto estiver sendo construído uma máquina, né? Isso aqui é uma máquina que está sendo construída, né? Alienando aqui os jovens. Aqui, ó, tudo tomado. Olha aqui para você ter uma ideia. Quem são os esquerdistas do futuro? Você está pensando que é a ralé? Né? Ah, porque a ralé tem gente que está subestimando demais a esquerda. Não, querido. O futuro da esquerda brasileira, eles estão nas universidades. Eles vão ocupar lugares importantes. Olha lá, ó, bandeira do Estado terrorista do Irã, né, com mentalidade de defensor de terrorista, né, das agendas de identidade de gênero, tá ali as bandeiras. Eles são contra o cristianismo, são contra a Bíblia, eles são contra a família tradicional, eles são contra a direita conservadora. E quem são essas pessoas? Não subestime. Quem são essas pessoas? Deixa eu dizer, essas pessoas são os universitários. Ok? Eles são os universitários. A esquerda, eles são mais inteligentes que você pensa. Não existe burrice nessas pessoas. Existe uma máquina de produzir escravos e servos. Desde a turma lá da base, que é os MST, as pessoas simplesinhas, aqueles enganos, com a foice na mão, que invade fazenda, mas também os intelectuais. Não se estuda nessas faculdades, eles não estudam. Rodrigo, como que eles tiram boas notas? Porque os professores também estão envolvidos no projeto. E como, Rodrigo, se os professores são de uma geração onde o Brasil ainda era decente? Money, dinheiro, meu querido. Grana, dinheiro. A máquina faz com que isso aconteça. Então deixa eu dizer uma coisa. Se nós aqui nesse país não começarmos a dar base para os nossos filhos, a dar base de conhecimento para os nossos jovens, a começarmos a protestar, e sim, você não pode mandar teus filhos para uma faculdade a qualquer custo. Como é que você manda teu filho para um ambiente desse? Rodrigo, mas o que eu faço? Que eu queria que o meu filho fosse médico antes do teu filho ser, meu querido, sabe, um Uber nesse país, mas não se transformar em um substrato da máquina, serviço da máquina para destruir a sociedade, mas uma pessoa consciente que vai poder ajudar a combater isso no futuro, do que se transformar em um representante, né, da esquerda, assentado em posições estratégicas da sociedade, né, e poder meter a caneta em prol, né, do fascismo da esquerda. Procura uma outra faculdade, manda para fora do Brasil. Mas para onde que eu posso mandar? Gente, o Paraguai, eu não sei se você sabe, estou te dando uma informação aqui que eu já tive pesquisando sobre isso. O Paraguai, pra você ter uma ideia, aqui no Brasil, uma faculdade de medicina custa, em média, entre 9.500 a 13 mil reais, 12.500. Vamos colocar 11, 12 mil reais uma faculdade de medicina. 12 mil reais
por mês, fora livro, transporte, alimentação e outros pormenores. Vai custar mais de 1 milhão uma faculdade dessa daí. Que famílias não têm um patrimônio dessa, mas quer ver o filho formado médico, por exemplo, né? Doutor, sabe? Vai sair de lá, vai sair, por exemplo, de uma faculdade igual essa daí, vai sair doutor em defender, né, projetos antidemocráticos, né? Porque esses são os verdadeiros antidemocráticos. Vai sair lá com a cabeça, com o cérebro do tamanho de uma azeitona. Manda para o Paraguai. Isso. Vai ali, ó, Foz do Iguaçu, Cidade do Leste, ok? Vai lá conhecer, vai dar um passeio, vai dar uma volta por lá. O Paraguai é uma faculdade de medicina top, custa R$1.000 por mês. Aqui no Brasil, R$12.000 por mês, fora os livros. Lá custa R$1.000 por mês. Entendeu? Aí, com esses outros 12 mil, um pouquinho mais, você paga um apartamentinho lá para o teu filho ficar e tá tudo certo. E outra coisa, lá, faculdades, as pessoas estudam. As escolas no Paraguai são conservadoras, as pessoas estudam. Não tem ideologia de esquerda nas escolas e faculdades do Paraguai. E aonde é o Paraguai? É logo ali. A maior economia da América do Sul, você sabia disso? Paraguai, a maior economia da América do Sul. O Paraguai está muito mais estabilizado que o Brasil, inflação controlada, não tem essa instabilidade, não tem essa insegurança jurídica. A brasileirada está indo embora do Brasil. Às vezes você não consegue ir para Portugal, para a Europa, porque tem que ter cidadania europeia, tem que ter cidadania italiana, tudo é muito caro. Para os Estados Unidos piorou. Paraguai, meu amigo. Paraguai, para estudar e para mudar de vida. Ai, Rodrigo, mas depois tem que fazer o revalida, porque se não fizer o revalida, não vem clinicar no Brasil. Meu filho, o teu filho formando como médico, como doutor, neurologista, ortopedista, ele, na área da medicina ele escolhe uma especialidade. Vai ser neurologista, ortopedista, fazer especialidade. Aí sim, vai para a Espanha. Entra com pedido de residência. A Espanha, Portugal, Canadá, Estados Unidos, para quem é qualificado, seja bem-vindo. Os Estados Unidos não quer gente mais clandestino lá para ficar pintando parede, para ficar fazendo buraco, que tem muito, e tá mandando embora. E a mão de obra está praticamente escravizada de pessoas que vão para os Estados Unidos, que vão para a Europa para poder trabalhar, para fugir do Brasil, porque o Brasil, a vida aqui está difícil, vocês sabem do que eu estou te falando. Mas o seu filho pode ir para os Estados Unidos como médico, pode ir para a Itália como médico, para a França, para a Espanha, vai ser médico no exterior, vai ganhar tudo em dólar, em euro. Para que voltar para o Brasil para fazer revalida, para ficar fazendo atendimento em SUS, meu amigo? Aonde os médicos não têm condição nenhuma de trabalho, aonde médicos estão rejeitando trabalhar no Sistema Único de Saúde porque estão ganhando cada vez menos, porque se rouba até da saúde. Vocês não viram o Haddad falando? O Haddad falou o seguinte: se não aprovar o IOF, se não aprovar o decreto do Lula do IOF, nós vamos ter que tirar uma média de 4 bilhões de reais da saúde, vamos ter que cortar. Esse é o Brasil. Aí você paga, ainda que seja bem mais barato, hein? Uma faculdade de medicina no Brasil, R$12.000, e no Paraguai você pagar R$1.020, mais ou menos, né? E o seu filho vai fazer revalida para vir vai vir clinicar no Brasil para quê? Não. Aí prepara a papelada do seu filho. Fora que o teu filho estudando 6 anos no Paraguai, nas faculdades de medicina do Paraguai, ele vai aprender o espanhol. Vai ter tempo para estudar com a cabeça em paz, sem acontecer isso daqui, ó. Ele está lá estudando, de repente, um motim no pátio da escola com gente levantando bandeira para defender terrorista, PC do B e PT. Gente, vou falar uma coisa, nós precisamos abrir os nossos olhos. A gente precisa enxergar além das possibilidades. Sabe o que é o nosso problema? A gente fica só olhando para o Brasil, pensando que o Brasil vai melhorar. Não espere o Brasil melhorar. Não mande teus filhos para escolas do Brasil onde ensinam essas porcarias. Tira da escola,
pega a tua de mala e cuia, vai embora daqui, vai fazer outra coisa, vai dirigir Uber em outro país, que, sabe? Vai, sei lá, vai fazer faxina lá no Paraguai, vai fazer, mas tire os seus filhos do sistema ou ele vai se transformar, como disse esse camarada, em um substrato dessa esquerda nojenta. E aqui, ó, eles estão formando futuros militantes em todas as áreas do Brasil. Eu tenho medo do que pode acontecer com o Brasil daqui para frente. Eu tenho medo com o que pode acontecer com os jovens daqui para frente que ainda estão perdendo tempo em falar: não, mas o meu filho lá na faculdade ele vai para estudar. Gente, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. 6 anos ouvindo preletor de sala de aula militante, colega militante, movimento. É nessa faculdade aí que o Toffoli subiu em cima de um palanque e gritou: nós derrotamos o bolsonarismo. Para vocês terem uma ideia. Olha o fundo da faculdade, símbolo do MST, né? Palavras a favor da luta, da igualdade social, tudo modus operandi do PT. E o Brasil tá como? E o Brasil tá cada vez mais afundado. Muitas pessoas estão me perguntando sobre isso. Em breve eu vou começar a falar mais aqui nesse canal sobre a possibilidade da imigração legal, tá? Eu vou começar a ajudar as pessoas a sair do Brasil para países, né, que recebem os brasileiros e os seus filhos, para poder dar um futuro para essa gente. Porque nós temos que considerar fazer isso. Eu já estou considerando, estou abrindo aqui para você. Eu já estou considerando. Eu tenho um filho adolescente de 17 anos, tenho uma filha adolescente de 17 anos, tá? Os 2 filhos meus que estudam em escola particular, eu com a minha esposa já tivemos que fazer reunião em escola particular, meu filho. Particular, aonde professor estava atacando o presidente Bolsonaro, atacando agora o conflito de Israel com o Irã e falando mal da nação de Israel, né, querendo colocar as crianças contra, e também falando sobre questão de identidade de gênero na escola particular. E nós tivemos que ir lá meter a mão na mesa e dizer o seguinte: ó, quando eu procurei essa escola, lá do plano de ensino, estavam essa matéria, essa e essa. Não estava esse papo furado de querer ficar com ideologia para cima de filho meu, não. Se continuar, eu vou tirar daqui. Eu tive que falar. Agora, na escola pública, como é que você faz isso? Você vai tirar para você colocar na onde? Se é uma agenda, se é uma cartilha, ainda mais cidades e municípios e estados que são comandados pelo PT. Então, gente, nós estamos vivendo tempos trabalhosos. Tempos muito difíceis, né? O Nacional está fazendo as malas. A Michelin anunciou que vai fechar até o fim de 2025 sua fábrica em São Paulo. Por lá, os trabalhadores estão sendo comunicados, enquanto a empresa negocia com o sindicato o encerramento dos contratos. E por que está fechando? A resposta é direta: o custo de produção aqui é alto demais. E para piorar, há uma enxurrada de produtos vindos da Ásia, das vezes chegando mais barato do que a gente consegue produzir. A Michelin diz que avaliou tudo que podia, alternativas, reestruturação e outros cenários. Mas no final, nenhuma das opções foi considerada sustentável. A decisão de fechar foi classificada como último recurso. Só que esta história esconde um problema ainda maior. O Brasil está perdendo competitividade industrial. As fábricas fecham, os produtos vêm prontos de fora e a gente fica dependente. Não é só uma questão de custo, é uma questão de estratégia. Quem produz gera emprego, quem só importa gera dependência. E a pergunta que fica é: até quando o Brasil vai aceitar perder a indústria e virar um varejão de produtos importados? Conta aqui nos comentários. Curtiu? Salve e compartilha. Ou seja, a Michelin, né, uma das fábricas de pneu mais importantes, está aí Alfredo Filho, o conteúdo dele, segue aí no Instagram, Alfredo Filho. Então tem muito brasileiro produzindo conteúdo inteligente, conteúdo de sabedoria para o povo brasileiro, e isso também daqui a pouco com certeza vai ser motivo aí da militância. Então está todo mundo indo embora, gente, as empresas estão indo embora, ninguém aguenta mais isso aqui não, ninguém aguenta mais isso daqui, né? E segue o Brasil, vamos lá.
Aí o carro de Americana, eles voltou aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é para pegar o povo aqui de Americana, ó. Tá proibido, ó. Isso aqui, você vê que tá proibido. E eles estão aí rodando, ó. Ó a cara da pessoa. Isso aqui não pode, ó. Não pode acontecer isso aqui, ó. Não pode, ó. Não pode. Vazou fora porque eu vou denunciar. Então tá sabendo que vai denunciar esses vagabundos que não tem, entendeu, interesse só de roubar a população. Cambada de ladrão. Aí ó, as moças não tá, eles colocou isso aí pra... O cara tá correndo atrás de um carro da prefeitura de Americana que tá com um sistema de câmera lá dentro para poder multar as pessoas. E a câmera tá escondida, né? Então é assim, você vê, gente, é malandragem. É o tempo, ó, pra você ver, é o tempo inteiro. O Estado, ele é tão sem moral, o Estado, ele é tão sem moral. Quando eu falo Estado, eu falo sistema político num contexto, que ele não tem coragem de colocar nada às claras. Olha lá, a imagem mostrando dentro desse carro aí, escondido o sistema de câmera que filma e multa os carros em determinadas situações para poder gerar renda para o município. Então isso daí é coisa de empresa sem caráter, né, que prometeu um serviço para a prefeitura e talvez não esteja cumprindo. Eu não posso dizer aqui se isso, o prefeito ele é conivente com isso ou não, mas deveria estar vigiando mais a sua cidade. Ou seja, é muito difícil, né? É um país realmente que a malandragem ela vem de cima mesmo, gente, né? Essa de Gilmar Palusa, sabe o que é isso? Gilmar Mendes, ministro do STF, ele tem uma empresa onde ele é sócio, lá em Lisboa. É o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, que ele é um sócio. É correto? Uma pergunta. É correto um ministro do STF ser sócio de uma empresa privada? Um detalhe. Esse evento aqui já vai para a sua 12ª edição. Tudo bem, um sucesso. Um evento privado. Que, neste ano, tem 400 palestrantes, 2.500 inscritos para 3 dias. Até aí tudo bem. O problema que eu cito são dezenas de deputados, ministros, governadores indo a Lisboa com despesa do seu bolso. Seu bolso. Aqui, deputados federais temos vários. Não entendo por que isso. Gasto dinheiro público. Olha aqui, em 2024, por exemplo, autoridades brasileiras gastaram R$1.340.000 em passagens diárias, segundo o Estado de São Paulo, para irem participar do Gilmar Palusa, que é o que chama esse evento. No ano passado, por exemplo, olha só, teve uma caravana de quase 30 parlamentares. Que história é? Ou seja, né, vai tudo às custas do povo. Então, tá tudo errado. Tá tudo errado nesse país, né? Tá tudo errado. Isso aqui do Gilmar Mendes, do Gilmar Palusa, eu vou te falar uma coisa. Eu tinha ficado indignado, por isso eu separei esse vídeo para colocar para você para comentar. Mas comentar o quê, né? Que eu vou falar de Gilmar Mendes e de Gilmar Palusa? O que nós vamos falar, né, gente? Olha a nossa enquete aí, vou encerrar ela. Quem votou, votou. Quem não votou, não vota mais. Você acredita que Lula pode voltar para cadeia se perder a eleição de 2026? 84% das pessoas disseram que sim. 15% das pessoas disseram que não. E você acredita, caso Lula perca a eleição, você acredita que ele volta para a cadeia? Eu acho que volta, porque na hora é o tempo de perder o poder. Agora, muito bem colocado por um colega nosso aí que estava nos acompanhando, dizendo o seguinte, quando ele fizer 80 anos, né, a partir dos 80 anos, e se porventura o sistema der para ele novamente a presidência da República, prendendo o Bolsonaro, derrubando as redes sociais para que a gente não possa falar mais nada, quando realmente
a ditadura selar, né, a sua mais tenebrosa face diante dos nossos olhos, revelar a sua mais tenebrosa face diante dos nossos olhos, ele vai estar já com 80 anos, né? E a partir de 80 anos, aí o velhinho vai nadar de braçada, né? Que não pode ficar preso. É isso daí, turma. Vamos que vamos, hein? O Brasil não para. Eu volto já já com mais informação para você, tá bom? Obrigado você que me acompanhou até aqui. Muito obrigado mesmo. O libertário Milei colocou a economia da Argentina para voar e colocou a esquerdolândia para vazar. Nós vamos fazer isso também no Brasil, mas até lá nós precisamos suportar esse governo que decidiu enfrentar o Congresso Nacional, meteu o dedo na cara do Hugo Mota e falou que vai governar por decreto. Gente, o negócio vai piorar. Infelizmente, vai piorar. Nosso dinheiro não está valendo nada. Você não pode ficar aí esperando para entrar na fila do osso. Sim ou não? Então, corre aqui no link da descrição, aproveita essa oportunidade desse aplicativo. Gente, aqui é coisa séria. Eu não estou falando para você de sistema para você ficar rico, método para você ficar milionário, não é nada disso. É só para você fazer uma renda complementar boa, para você aguentar firme e atravessar essa turbulência que o Brasil está atravessando até 2026, aonde nós encontraremos esse povo nas urnas e vamos botar eles para correr. Por exemplo, dá uma olhadinha aqui. Graças a esse aplicativo, eu consegui simplesmente dobrar a renda mensal da minha casa. As coisas estavam difíceis por aqui e mesmo meio receosa, eu decidi testar, né? E assim, é tudo bem simples, porque é só seguir um método igual é ensinado no aplicativo que dá certo. Eu me dediquei, eu segui conforme eles ensinam e eu tô muito feliz, eu tô muito grata. Em questão de uma semana, mais ou menos, eu já comecei a ter ganhos, né? E isso dedicando somente trabalhando no tempo livre, né? No meu tempo livre. Agora, com certeza, eu vi que dá certo mesmo. Eu pretendo dedicar 100% do meu tempo só nisso agora. Então é só gratidão mesmo. Muito obrigada. Tá certo. E você também vai mandar o seu vídeo aqui para agradecer, porque esta oportunidade é incrível. Um projeto que pode te fazer ganhar entre 150 e 950 reais por dia, ok? Nos encontramos lá no topo, o Brasil livre dessa cambada. Bora trabalhar, fazer dinheiro, porque eles não nos colocarão na fila do osso. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro!